do Senhor para a igreja. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativeiros de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Pai de amor, nós estamos aqui diante do Teu povo e diante da Tua palavra. Senhor, fale conosco, Senhor, nesses poucos minutos, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Esse salmo, muito bonito por sinal, ele é um salmo que o salmista começa fazendo menção do retorno do povo de Israel da Babilônia. O povo de Israel foi para a Babilônia porque pecou. E o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia. Esse povo que, quando chega na Babilônia, eles então chegam diante dos babilônios e eles são capazes de dizer: olha, nós estamos nessa condição aqui de escravos de vocês, não é porque o rei de vocês foi bom o suficiente para nos trazer até aqui, mas nós estamos aqui escravos de vocês porque o nosso Deus nos trouxe para aqui. E é interessante que Deus já havia dito: olha, vocês vão passar muito tempo aí. Vocês podem dar as filhas de vocês em casamento, vocês podem viver a vida normal aí, como se nada tivesse acontecendo, porque vocês vão passar 70 anos aí. Uma pessoa, por exemplo, da minha idade, provavelmente não sairia, não é? Porque eu não vou viver provavelmente 120 anos. Então você veja que passar 70 anos na Babilônia é fazer com que todas as pessoas acima de 30 anos, elas não voltem mais. Simplesmente isso, elas não voltem mais. Porque a gente não tem notícia de que a vida era tão longeva assim para o povo de Israel. Então o que acontece? Quando a gente vê esse versículo, a gente examina as coisas sobre 3 pontos de vista: o ponto de vista do passado, o ponto de vista do presente e o ponto de vista do futuro. Nos versículos de 1 a 3, o salmista vai nos falar do passado. No versículo 4 ele vai falar do presente. Nos versículos 5 e 6 ele vai falar do futuro. Olha só, quando ele se refere ao passado, é interessante isso, porque muitas vezes nós ficamos falando do passado, porque no passado Deus operou, porque no passado Deus foi bom para comigo, no passado Deus agiu na minha vida, no passado foi uma bênção, porque quando eu congregava naquela igreja no passado era maravilhoso, porque quando eu estava assim, assim, assado no passado. E algumas pessoas, elas vivem o passado. Elas vivem o passado lamentando porque o presente não é tão bom quanto foi o passado.
E nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós não sejamos assim. Porque, afinal de contas, o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente e é o Deus que vai operar no futuro nas nossas vidas. Deus não nos abandonou e nem nos abandonará. E se Ele foi bom para conosco no passado, Ele também será bom para conosco no presente. Então, as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor, com mais alegria, com mais intensidade hoje. Não nós vivermos uma vida sob a perspectiva do passado. Eu não estou dizendo aqui para nós abandonarmos o passado, nós esquecermos do passado. O salmista não fez isso. Olha só até o versículo 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Veja que o salmista, ele ressalta, ele afirma, ele diz que no passado Deus fez coisas grandiosas. Ele está dizendo aqui que o livramento que Deus fez para o povo de Israel, para então voltar para Sião, é uma coisa magnífica, é uma coisa tão extraordinária, que ele fala aqui que os outros povos, que quando ele diz aqui, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Quando Deus faz coisas grandiosas na nossa vida, é perceptível. E às vezes as pessoas, Deus operou tanto no passado, Deus fez tanta coisa grandiosa no passado, que a pessoa fica presa àquele passado ali. Ela fica olhando para o passado com saudade do passado o tempo inteiro. E nós precisamos olhar para o passado na perspectiva de que o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera hoje e é o mesmo Deus que vai nos sustentar nas nossas vidas. Né? Então a gente vê que é importante nós olharmos para o passado, é importante nós reconhecermos as bênçãos de Deus para o passado, é importante que nós olhemos para o passado e que nós agradeçamos a Deus por ele. E o salmista está dizendo isso aqui, ele está dizendo: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Muito bem. Então, em relação a isso, nós vamos vendo que ele vai citar quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Ele vai dizer que isso foi tão extraordinário que foi como um sonho. Ele nunca imaginava, ele não sonhava com uma coisa tão esplendorosa como essa, de Deus trazer os cativos de volta a Sião. Ele imaginava que eles iriam ser escravos para o resto da vida lá em Babilônia, que eles não voltariam mais para Sião. E aí ele vai dizer: olha, quando o Senhor trouxe de volta a Sião os cativos, foi como um sonho, a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Foi tão grande isso que os povos viram o que aconteceu conosco. Então nós precisamos olhar para o passado dessa forma. Nós olharmos para o passado, não querermos viver de novo um passado, mas nós precisamos olhar para o passado e dizer assim: olha que coisa maravilhosa, Deus operou na minha vida no passado. Se eu estou aqui, é porque Deus operou no passado, é porque Deus fez coisas grandiosas, coisas extraordinárias, coisas magníficas na minha vida. E se eu estou aqui, é por isso. Mas é interessante, porque muito embora o salmista esteja olhando para o passado com essa alegria toda, mas ele diz aqui no versículo de número 4 que não está acontecendo a mesma coisa no presente. Olha só como ele fala, versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Então, o salmista está olhando para o passado e dizendo assim: olha, Deus fez coisas magníficas, extraordinárias no passado,
mas agora nós precisamos de restauração. Por quê? Porque Deus operou no passado, mas quando eles chegaram ali em Sião, o que eles encontraram? Eles encontraram uma terra devastada. Eles encontraram as coisas abandonadas. Eles encontraram algo que precisava ser restaurado. E quando na nossa vida nós nos encontrarmos em uma condição de restauração, de que nós precisamos ser restaurados, nós precisamos olhar para a nossa vida como o salmista olhou aqui. E ele diz assim: assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto, assim restaura a minha vida. Então, ele não só está olhando para o passado, fazendo lembrar daquilo que Deus fez no passado e como Deus foi maravilhoso para com ele no passado, mas ele reconhece que, muito embora ele esteja vivendo um momento de seca, um momento de dificuldade agora nesse momento, o mesmo Deus que faz com que os desertos possam ter água, é o mesmo Deus que pode então encher a vida dele de alegria, assim como fez no passado. E nós precisamos ter esse olhar, né? Muitas vezes nós somos levados a olhar para o passado e dizer assim: porque o passado foi maravilhoso, porque Deus abençoou ali, porque no passado eu podia fazer isso, porque no passado eu podia ter isso, eu podia ter aquilo. E nós então, com isso, ao invés de nós termos um olhar de esperança, um olhar de alegria, um olhar de fé, um olhar de ânimo, nós temos um olhar muitas vezes de museu. Sabe museu? Que você vai para o museu para olhar o que aconteceu no passado, aí você fala assim: isso aqui aconteceu no passado, isso aqui aconteceu no passado. E nós não podemos ter um olhar de museu. Nós precisamos ter um olhar de esperança. Nós precisamos olhar e falar assim: olha, o que Deus fez ali, diante daquela situação toda, foi como um sonho. Porque Deus restaurou no passado. E esse mesmo Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus que dá água no deserto hoje. Então, se a sua vida, se a minha vida estiver desértica, ou se nós precisamos de alguma restauração, nós precisamos olhar para o passado e vermos que Deus não nos abandonou lá no passado, que Deus nos abençoou no passado, que Deus fez coisas grandiosas na nossa vida no passado. E nessa perspectiva, nós olharmos para Jesus, nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, assim como o Senhor pode encher o leito dos ribeiros no deserto, restaura a minha vida. E sob essa perspectiva nós podemos viver. Mas também tem a perspectiva futura, né? E nessa perspectiva futura, os versículos 5 e 6, ele fala: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então você veja que o texto que fala do nosso futuro, ele vai dizer que a semeadura com lágrimas é o anúncio, é o prelúdio certo de uma colheita abundante. Então, muitas vezes, você, nesse momento agora, você pode até estar num momento de semeadura, né? E no momento de semeadura, a gente precisa sair, a gente precisa andar, a gente precisa chorar. O texto está dizendo aqui para chorar, né? E nesse momento de semeadura, a gente às vezes não enxerga exatamente o que vai acontecer. Todos nós, se você perguntar para cada um de nós aqui se a gente quer ser vitorioso, a gente vai dizer que quer. Mas você quer vencer o quê? Né? Você quer vencer? Para que você vença, você precisa passar por um momento, às vezes, de dificuldade, um momento em que você vai semear. Então, assim, o texto está nos mostrando que no momento da semeadura, muitas vezes, você vai semear com lágrimas, né? E nesse semear com lágrimas, nós tanto podemos entender
a nossa vida diante de Deus, como nós podemos entender da nossa própria vida, né? A própria vida nossa, muitas vezes é um semear com lágrimas. E nesse semear com lágrimas, nós estamos às vezes semeando, e estamos nesse momento em que estamos semeando, como fez o salmista aqui, ele está acreditando na restauração, mas ele está clamando a Deus: Senhor, me dá a restauração, eu quero ser restaurado, assim como o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto, assim o Senhor pode fazer com a minha vida. Então, nesse momento, às vezes, da mesma forma como o salmista aqui, ele estava vivendo um momento de sequidão, um momento que ele precisava de restauração, e ele deixa isso claro, mas ele consegue olhar para o futuro e dizer assim: olha, eu vou semear com lágrimas, eu vou semear a preciosa semente. A gente precisa entender que nós temos um momento de semear, né? Conta-se a história de uma missão que estava mandando os missionários para um determinado lugar. E nesse lugar em que os missionários estavam indo, não se conseguia ganhar ninguém para Jesus ali. Era uma sequidão terrível, né? E os missionários, depois de algum tempo, sem que conseguissem frutos, resultados, eles mandaram uma carta para o chefe dessa missão, dizendo: olha, tira a gente daqui, porque a gente não está conseguindo ganhar ninguém aqui, porque a gente semeia, mas a gente não consegue ganhar ninguém. E conta a história que o presidente dessa missão, esse diretor da missão, mandou uma carta de volta dizendo para eles assim: olha, vocês então procurem derramar as lágrimas aí para que vocês possam molhar essa plantação, né? Às vezes nós não queremos ouvir isso, né? Às vezes nós não queremos ouvir, mas só que quando nós estamos semeando e nós estamos nessa semeadura, nós cremos nesse Deus, nós acreditamos nele, nós somos capazes de olhar no retrovisor e ver o quanto que ele fez por nós. Nós, nesse momento de sequidão, nós precisamos ter a convicção de que a gente pode continuar semeando, e a gente vai semeando mesmo que com lágrimas, mas a gente vai semeando, a gente não desiste, a gente não para a semeadura em momento algum. E dentro dessa perspectiva, o texto está nos dizendo que nós vamos então voltar, né? Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, quando nós, né, semeamos com lágrimas, nessa perspectiva de que o nosso Deus não nos abandonará hoje, mas Ele é capaz de fazer com que a nossa vida, que nesse momento está passando por sequidão, ela possa ter um transbordamento do Senhor como os rios no deserto. Da mesma forma, nós continuamos então nessa perspectiva de semear com lágrimas. E nesse semear, a gente sabe que o nosso Deus é aquele que vê todas as coisas, é aquele que contempla tudo, e é aquele que é capaz de nos abençoar a tal ponto que nós vamos voltar trazendo os feixes com cantos de alegria, né? Então, que o Espírito Santo do Senhor possa falar nos nossos corações, para que a gente possa saber que nos momentos de semeadura, nos momentos em que nós olhamos e vemos que as coisas não estão como a gente gostaria que estivessem, a gente jamais pode viver apenas do passado, pode olhar apenas para o passado como que a gente não tem nenhuma solução. Eu estou me sentindo assim bem visto, né, aqui, né? Toda hora, né? Então, que a gente possa entender isso, irmãos, porque assim é importante, né, quando a gente vê um texto desse, entre os salmos de Moisés e esse salmo aqui, você tem uma diferença de 1000 anos, né? Esse salmo foi escrito depois que o povo de Israel voltou da Babilônia. E você veja que coisa maravilhosa, né? Um salmo desse, em que o salmista, ele fala assim: poxa vida,
nós fomos para a Babilônia, lá nós ficamos na mão de Nabucodonosor, lá os babilônios viram o quanto que nós estávamos longe do nosso Deus, nós não tínhamos uma canção de vitória para cantar. Mas dentro desse contexto em que nós estávamos, nós pensávamos que nós não tínhamos mais, que não havia mais solução para nós. Nós pensávamos que estaríamos ali sem mais uma perspectiva nenhuma. E de repente, a bênção foi tão grande que nós fomos tirados dali. Mas quando eles chegam em Sião, eles encontram uma terra devassada. Mas não está aqui nesse salmo, mas depois disso Deus abençoou, Neemias foi lá, foi restaurada, Sião foi restaurada, né? A terra foi restaurada, os muros foram restaurados, a cidade foi restaurada. Então, nós precisamos olhar para essas histórias da Bíblia, não sob uma perspectiva de derrota, mas uma perspectiva de que, muito embora eu esteja passando muitas vezes por um momento de sequidão, por um momento de dificuldade, eu preciso continuar semeando. Eu preciso continuar semeando. E é semeando com lágrimas mesmo naquele momento de dificuldade. Mas eu preciso continuar crendo no Senhor. Eu preciso continuar fazendo a obra dEle. Eu preciso continuar crendo nele, porque Ele é aquele que, da mesma forma como Ele fez o que eles não imaginavam que fosse feito, foi como um sonho o que Deus fez por esse povo. E sem que eles imaginassem que Deus podia fazer isso, Deus fez. A ponto de as outras nações ficarem sem entender como que eles conseguiram uma bênção daquele tamanho. Isso com certeza vai acontecer conosco. Nós precisamos continuar semeando, continuar crendo no Senhor, continuar apresentando diante dEle. E nos momentos de dificuldade, nos momentos de sequidão, nós precisamos olhar para trás, vendo aquilo que Deus fez, mas também dizermos para Deus, assim como o salmista fez: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do rio, o leito dos ribeiros no deserto. Você imagina encher o leito dos ribeiros no deserto, mas o nosso Deus é capaz de fazer isso. Então, por mais que haja sequidão na sua vida, Ele ainda não está como o deserto, e mesmo que esteja, Deus é capaz de encher esse ribeiro desses rios que estão no deserto da sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar em cada um dos nossos corações, e que a gente possa entender que nós não vamos viver de passado. Nós vamos viver olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos viver sabendo que nós estamos caminhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. E Cristo está olhando para nós, e nós precisamos saber que, se é um momento de semear em lágrimas, que semeemos em lágrimas, mas que a nossa semente ela seja para Deus e seja reconhecida como algo que nós estamos fazendo no reino dEle, na nossa vida, de forma que nós não estejamos apenas olhando para o passado, como se Deus só fosse nos abençoar ou só tivesse abençoado a nossa vida no passado. Mas nós precisamos saber que o mesmo Deus que operou lá, Ele está operando hoje, mesmo embora nós não estejamos vendo muitas vezes, e Ele vai continuar operando nas nossas vidas. Que Deus abençoe a igreja, que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo do Senhor fale melhor em cada um dos nossos corações. Amém? Amém? Amém, Cristiano? Eu queria pedir um jovem aí, alguém para me ajudar a tirar esse púlpito daqui para a gente colocar ali embaixo.
Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Se você nesse momento está vivendo na sua vida um momento de sequidão, saiba que o nosso Deus, Ele não é um Deus que não está vendo. Ele é um Deus que vê, Ele contempla a sua vida. E é necessário que a gente olhe e a gente veja que o nosso Deus é poderoso para agir na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesse tempo, Senhor. Tem dificuldades, tem lutas, tem aflições, mas o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. O Senhor é aquele Deus, Senhor Deus Santo, que nos contempla e que vê, Senhor Deus Santo, todas as nossas dificuldades. Eu apresento ao Senhor cada um dos teus filhos aqui, Senhor, que porventura esteja passando por esse momento, um momento de dificuldade, um momento de sequidão em sua vida. Que o Senhor possa visitar a cada um dos teus filhos que esteja passando por esse momento, Senhor. E que assim como o Senhor faz com que os ribeiros no deserto transbordem, Senhor Deus Santo, de água, que o Senhor também transborde na vida dos teus filhos, que o Senhor os abençoe para que eles possam, Senhor Deus Santo, contemplar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grandioso e que o Senhor, meu Deus amado, faz muito mais do que aquilo que nós sonhamos, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós apresentamos diante do Senhor os teus filhos e agradecemos ao Senhor, porque, Senhor Deus Santo, nós sabemos que muito embora possamos estar semeando em lágrimas, nós vamos, Senhor Deus Santo, colher, nós vamos trazer a nossa vida cheia, Senhor Deus Santo, da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor e de alegria, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Glória a Deus.